os protocolos e que, com certeza absoluta, esse trabalho tem que continuar, né? Principalmente porque nós constantemente nos deparamos com as demandas desses medicamentos aí que estão ainda em análise pelo Ministério, mas nós já estamos sendo demandados na ponta, né? Então, com certeza absoluta, até a questão da agilidade, né? Digamos assim, a gente sabe que não é fácil, mas que a indústria farmacêutica corre muito mais rápido que a gente, né? E a gente acaba sendo lá na ponta sempre sendo demandado. Antes de abrir aqui 10 minutinhos para os debates, até pelo avançar da hora, eu queria dar 2 informes rapidamente, que todas as apresentações em PowerPoint feitas aqui ontem e hoje estão disponíveis já no site do CONAS, www.conas.org.br, e que também o vídeo das apresentações estarão disponíveis nesse site do CONAS a partir da semana que vem. Então, nós abriríamos aqui 10 minutinhos para algum questionamento. Microfone, por favor. Eu sou Gisélia, da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. A minha primeira pergunta é para a Jorge. Hoje de manhã, Jorge, houve uma grande polêmica aqui relacionada à questão de registro de medicamentos. Nós sabemos que existe, inclusive, um movimento internacional, conduzido também pelo processo de harmonização que existe das normas internacionais para registro de produtos, uma certa pressão para que até para o registro global. Isso aí, a gente, né, não tem consenso sobre essa questão, e a Anvisa tem uma postura de ter uma independência, de ter um processo de análise de registro, que até então ainda é cartorial, mas eu queria saber de você em que a Anvisa, quais são os desafios, quais são as dificuldades que a Anvisa enfrenta no sentido de tornar essa análise de registro de medicamento menos cartorial e mais efetivo no controle dos parâmetros metodológicos, inclusive para avaliar a eficácia. Essa é uma pergunta. A outra questão é mais na questão da incorporação de tecnologia. Lá na Bahia, nós estamos com a Superintendência de Ciência, Tecnologia e Inovação e Assistência Farmacêutica. Nós teve um treinamento dado agora pelo Ministério da Saúde, no campo da Biblioteca Cochrane, que é para instrumentalizar os nossos técnicos para análise e para dar pareceres técnicos científicos. Primeira turma com 5 farmacêuticos, 3 enfermeiros e 2 engenheiros clínicos, porque entendemos que a questão de medicamentos ela é prevalente, mas na área de tecnologias, outras tecnologias, como equipamentos médicos hospitalares, também é um grande problema. Por exemplo, como adquirir alguns equipamentos, que critérios adotar, porque um raio-x digital é mais eficaz, é mais eficiente do que um raio-x normal, por exemplo. E é muito mais caro. Por que a gente comprar tal produto com tais especificações e não outro que seja mais barato? Mesmo que tenha ainda pouca literatura com relação a equipamentos médicos hospitalares, mas eu acho que nós temos que colocar também isso na pauta enquanto gestores estaduais. A gestão integrada das tecnologias é o grande desafio. Então, não só para medicamentos, mas para a área de equipamentos médicos hospitalares, que nós sabemos que esse é um problema seríssimo, porque, primeiro, a incorporação é a crítica, a compra e aquisição, os critérios, as especificações, inclusive muito mal formuladas, na maioria, no geral, ainda a inexistência de engenharia clínica nas secretarias. Então, nós estamos com lacunas enormes nessa área de tecnologia, não só de medicamentos, mas eu diria das tecnologias gerais. Eu queria falar uma questão que o PPSUS, que é o Programa de Pesquisa para o SUS, é também uma oportunidade para que a gente faça aquilo que o doutor Barradas falou de manhã, que é a gente fazer estudos de segmento desses pacientes que utilizam essas tecnologias, esses medicamentos que estão sendo, né, utilizados pela demanda judicial, ou até os medicamentos de dispensação excepcional. Então, acho utilizar o próprio Programa de Pesquisa para o SUS, o PPSUS, como instrumento mesmo para a gente ter a avaliação da utilização dessas tecnologias. Então, essa é mais uma sugestão, e dizer que essa iniciativa de você capacitar os técnicos e criar uma cultura institucional dentro da Secretaria de Saúde para avaliação de tecnologia é algo muito importante. Doutor Jorge. Eu tomo a liberdade de discordar dessa visão por uma questão muito simples. Os padrões científicos
e outros critérios técnicos, como, por exemplo, aspectos estatísticos utilizados na avaliação, como, por exemplo, duração do tratamento, como, por exemplo, escolha do braço comparador, é nesses aspectos que a gente está em conversação, para elevar o padrão brasileiro. Para elevar o padrão brasileiro, não é para abaixar. E a gente tem dados, eu posso te mostrar com toda clareza a diferença dos estudos clínicos conduzidos hoje pelas indústrias nacionais do que era em 2002, por exemplo. A diferença é palpável. Isso à custa dessa suposta padronização, harmonização, não sei, mas é simplesmente a observância das melhores evidências científicas. O Atala, eu avisei para ele que eu ia comentar esse tema, mas ele foi um pouco confuso quando ele está indicando um medicamento para psoríase, para todos os psoríase. Se você for olhar na bula, o medicamento está indicado para psoríase grave e refratária a pelo menos 2 tratamentos. Quando a gente fala a questão do stent, em nenhum lugar na bula fala que o stent aumenta a mortalidade, diminui a mortalidade, diminui o infarto, em nenhum lugar. Ele fala que o doutor Atala mostrou, que o índice de estenose é menor, em 1 ano. Além disso, a agência não tem o dado. Agora, eu acho que, na minha visão, a gente está caminhando para um modelo robusto, onde o registro, como muito bem colocado pelo Cláudio, faz essa triagem inicial e a triagem final, sobre a ótica da saúde pública, é feita junto ao Ministério. Eu só penso, Cláudio, como assim, uma sugestão de ainda nem de reguladora, de um ex-auditor do SUS, a questão assim, de aprofundar esse mecanismo e ver que dá para economizar sem comprometer os padrões científicos, né? Acho que isso é possível. A gente tem um exemplo que é um pouco complexo, mas algumas intervenções são custo-efetivas, sim. Algumas intervenções são custo-efetivas. Então, é por isso que há a necessidade dos estudos conduzidos pela Comissão de Incorporação, que vem complementar os estudos clínicos. Porque, como eu coloquei, os estudos clínicos não dão resposta para todas, não dá resposta para todas as perguntas. Então, a estruturação atual de você ter uma fase bimodal de avaliação, ela me parece robusta.